Resident Evil e Ilha da Morte. Havia uma vez um grupo de cientistas liderados pelo Dr. James Marcus, que estavam trabalhando em uma ilha isolada no Oceano Pacífico. Eles estavam tentando criar uma nova forma de vida, usando vírus e genética. No entanto, as coisas saíram terrivelmente erradas e o experimento deu errado, resultando em uma criatura monstruosa e mortal. Anos depois, uma equipe de resgate é enviada à ilha para investigar uma série de mensagens de socorro enviadas pelos cientistas. No entanto, ao chegar à ilha, eles descobrem que algo terrível aconteceu e que a equipe científica desapareceu sem deixar vestígios. A equipe de resgate começa a investigar e descobre que a criatura monstruosa criada pelos cientistas ainda está viva e selvagem. Eles precisam lutar contra a criatura e descobrir o que aconteceu com a equipe científica antes que seja tarde demais. Enquanto eles exploram a ilha, eles descobrem detalhes chocantes sobre o experimento e o Dr. Marcus, incluindo segredos sombrios e conspirações que ameaçam destruir o mundo. Eles precisam trabalhar juntos e usar toda a sua habilidade e inteligência para sobreviver à criatura e descobrir a verdade por trás da Ilha da Morte. Mas quanto mais eles investigam, mais eles descobrem que a situação é ainda pior do que eles imaginavam. Eles descobrem que a criatura é apenas o começo de um experimento ainda mais sinistro, e que a Ilha da Morte é o epicentro de uma ameaça global. A equipe de resgate precisa agir rápido e corajosamente para impedir que a criatura se espalhe e cause uma catástrofe global. Eles lutam contra todas as odds e enfrentam seus medos mais profundos na luta pela sobrevivência e pelo futuro do mundo. Mas a pergunta é, será que eles conseguirão sobreviver à Ilha da Morte e impedir a ameaça global antes que seja tarde demais? Ou será que a criatura maligna e o experimento sinistro acabarão consumindo tudo ao seu redor? Como a equipe de resgate se aproximava da Ilha da Morte, eles começaram a sentir um arrepio na espinha. Era como se algo terrível estivesse esperando por eles naquela ilha isolada. Quando eles finalmente chegaram, eles foram recebidos por uma cena apocalíptica. A ilha estava destruída, com árvores arrancadas e edifícios destruídos. Mas o pior ainda estava por vir. Quando eles começaram a investigar, eles descobriram que a equipe científica tinha sido devorada por uma criatura monstruosa. A criatura parecia ser uma mistura de vários animais, mas tinha uma força sobre-humana e um apetite insaciável por carne humana. A equipe de resgate rapidamente se deu conta de que a situação era ainda mais perigosa do que eles pensavam. Eles descobriram que a criatura era imune a todas as armas convencionais, tornando sua tarefa ainda mais desafiadora. Mas eles eram determinados a descobrir o que tinha acontecido com a equipe científica e impedir que a criatura ameaçasse o mundo. Eles começaram a investigar o laboratório científico na ilha, procurando pistas e informações sobre o experimento e a criatura. Eles descobriram que o Dr. Marcus tinha desenvolvido um vírus mortal, com o objetivo de criar uma nova forma de vida. No entanto, o vírus tinha escapado do controle e se transformou na criatura monstruosa. Mas isso ainda não era tudo. Eles descobriram que o Dr. Marcus tinha um objetivo ainda mais sombrio. Ele estava planejando usar a criatura para criar uma nova ordem mundial, onde ele seria o líder absoluto e todos os outros seriam escravos. A equipe de resgate tinha que agir rapidamente para impedir que os planos do Dr. Marcus se concretizassem. Eles lutaram corajosamente contra a criatura e descobriram um modo de destruí-la, mas ainda precisavam impedir que o vírus se espalhasse. Eles finalmente descobriram que o Dr. Marcus tinha planos de liberar o vírus em todo o mundo, a partir de uma estação de lançamento na ilha. Eles correram contra o tempo para destruir a estação e impedir que o vírus se espalhasse. No final, a equipe de resgate conseguiu destruir a criatura e impedir que o vírus mortal se espalhasse. Eles saíram da ilha, com a certeza de que tinham salvado o mundo de uma ameaça assustadora. No entanto, eles também tinham que lidar com a perda dos membros da equipe científica e com a consciência de que tinham testemunhado algo aterrador. Mas eles sabiam que o trabalho deles ainda não tinha acabado. Eles precisavam avisar o mundo sobre o perigo que tinham enfrentado e impedir que algo semelhante acontecesse novamente.
Eles retornaram para casa com uma determinação renovada, decididos a manter o mundo a salvo e protegê-lo de ameaças futuras. Assim que retornaram para casa, eles começaram a trabalhar duro para divulgar a verdade sobre a Ilha da Morte. Eles se reuniram com autoridades governamentais e compartilharam sua história assustadora, explicando o perigo que representava a ilha e o que eles haviam descoberto lá. Mas não foi fácil convencer as pessoas. Muitos não acreditavam na história deles, considerando-a apenas um conto fictício. No entanto, eles não desistiram. Eles continuaram a compartilhar a verdade e, eventualmente, conseguiram convencer algumas autoridades a tomar medidas para proteger o mundo. A ilha foi oficialmente fechada ao público e colocada sob vigilância rigorosa, para garantir que não houvesse mais ameaças para a humanidade. Além disso, uma equipe científica foi enviada para investigar a ilha, a fim de descobrir o que havia causado o apocalipse e como prevenir algo assim de acontecer novamente. Mas, apesar de todas as medidas de precaução, a equipe do Resident Evil nunca conseguiu esquecer a Ilha da Morte e o medo que sentiram lá. Eles sempre se lembrariam da jornada assustadora que enfrentaram e do perigo que enfrentaram, mas também da coragem e da determinação que mostraram para proteger o mundo. Eles estavam orgulhosos de terem feito sua parte para proteger a humanidade e deixariam sua marca na história.